meu povo lindo de Deus que nos assiste. Chegamos! Cenário novo. É isso aí, episódio 63, meu irmão. Quem diria, Felipe? Quem diria? Com novas mudanças. Novas mudanças. Cenário novo, né, paizão? Estamos aqui no sofazinho, lembrando o nosso primeiro episódio. Um de frente pro outro, sentadão. Então, sabe o que eu lembrei? O quê? Nós estamos aqui com esses convidados especiais, Sim, né? vamos falar deles. A gente comendo açaizão nos primeiros episódios aí, ó. Muito Nossa, açaí, desde que eu tô aqui, eu nunca vi esse Olha, negócio, hein? cara. Não só vou deixar aqui, ó. Justo hoje. Vamos Olha, é com pedir lá, muito né? carinho, Vamos pedir. cara, e com orgulho tremendo que a gente recebe esse casal aqui no nosso podcast, porque, como disse aqui o pastor na nossa oração, segundos antes de começar esse podcast, a minha vida foi transformada com a minha entrega para Jesus. Eu fui entender muito sobre casamento depois que eu me batizei, depois que eu me converti, e, sobretudo, com a orientação dos dois. Não diretamente, mas indiretamente pelas pessoas que vocês curaram e que ficaram ali, cara, jogando a sementinha no meu casamento com a Tansim. Então, vocês curaram e salvaram pessoas que curaram e salvaram o meu casamento. Senhoras e senhores, façam muito barulho para Cida e pro Espadini! Palmas. Saiu a palmas aí, Saiu a Gabe? palma. Muito bom. Salva de palmas, é. Prazer, cara. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu costumo dizer que Deus é muito bem-humorado porque a gente era os mais improváveis a estar aqui. Olha só. Antes de se converter, se for começar a contar as histórias aqui, vocês vão falar, é mentira. Mas Jesus, hoje de manhã, a pastora perguntou, né, o que Jesus fez na vida das pessoas e quase ninguém falou nada. E se eu tivesse aqui, eu ia falar, Jesus transformou minha vida, assim, foi uma transformação 360 graus mesmo, foi uma conversão. Esse é o estilo de Deus, nesse sentido. Acabou de me ocorrer uma coisa aqui. Ele pega alguém que foi tão transformado para essa pessoa ter propriedade para poder falar. Você se lembra quando o povo estava no deserto e agora Moisés está lá em cima recebendo as leis? Sim. Deus está lá em cima falando com ele assim, ó, chama o teu irmão, ele vai ser o sumo sacerdote. Enquanto ele está chamando Arão para ser o sumo sacerdote, ele está na fala lá embaixo. Fazendo o touro, fazendo o bezerro, Aí né? acaba a bagunça, você fala, escuta, é você que vai ser o sumo Meu Deus. sacerdote aí. Por quê? Para ele entender, cara, que há transformação, mas que assim, da onde ele veio. Quando você olha para um casal arrebentado, você não se enche de fé para transformar ele? Sim, e a gente sabe que é possível, porque a gente sempre vai lá na raiz, em Gênesis, que Deus criou primeiro foi a família. Depois que ele criou tudo, ele criou o homem, criou a mulher e falou, domine o homem sobre tudo. Então, Deus se agrada de uma família restaurada, de uma família exemplo, né, para outras famílias. Porque hoje em dia o que a gente mais vê na televisão, na mídia, não deu certo, sai fora. E não é bem assim. As pessoas esquecem daquela frase no final de tudo. Eles estão tão pensando na lua de mel que esquece daquela frase. Até que a morte os separe. Exatamente. Bom, além da Cida do Espadini e do pastor Marcinho, tá aqui meu parceiro Felipão aqui. Ó, Felipão. Aê. Tá caminhando pra... Tá ansioso, velho? Casamento? Não tô ansioso, não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Deixa eu ver a mão. Tranquilo. Deixa eu ver a mão. Tranquilo. Bom, pastor, dá um... Daqui quanto tempo? Daqui quantos dias? Quanto? 50 dias, acho. Aí, Tá chegando, hein, cara? Olha, em contando os counting, dias. é isso aí. Pastor, eu creio que esse talvez seja um dos cultos mais engraçados e profundos que eu já vi na minha vida. Parecia certeza. um stand-up comedy, não parecia ali? Você Leva jeito, né? leva jeito pra stand-up. Cara, a produção tá falando aqui também. É, Cláudio Duarte. Mano, eu tava de Mas, ó, escala, mas uma vez- dando risada sozinho na Mas rua. uma vez Mano, antes de eu falar isso, deixa eu falar uma coisa. Sabe, você conhece a Ana? São várias. A Ana Guedes. Ela é tia do... Sim. Esqueci o sobrenome dela, mas o namorado dela atual chama Dejair, não sei se ela tá vendo. Mano, ele é igualzinho o Cláudio Duarte. Às vezes eu tô pregando lá embaixo, dá vontade de... Cláudio Duarte tá lá embaixo. Um cabelo branco, a barba branca. Eu lembro dele. Mas uma vez eu ouvi ele falar, às vezes, para você tocar assuntos que são tão complexos e podem mexer tanto, você usa mais graça.
É como Uma estratégia, né? quanto mais ferido mais dolorido, mais anestesia se aplica, vamos assim dizer. Então, às vezes, a graça ela vem para aliviar um pouco da tensão que o assunto traz, né? Se apertar muita ferida, Meu Deus. criar, Cara, né? e foi assim, você vai dar o pano de fundo agora, né, do culto de hoje, eu quero inserir a Cida também na conversa, mas foi um culto leve, com assunto extremamente importante, né, você colocou, primeiro que você separou, você colocou os casais aí, sentam um do lado do outro, e por incrível que pareça, Rodolfo Marins, eu vi gente que a esposa estava sentada ali, o cara sentado aqui, tipo, sabe quando tem um lugar na igreja separado? E na hora que você falou isso, o cara deu graças a Deus de estar sentando do lado da esposa, velho. Que sensacional isso. Que falou, beleza, tô sentado do lado da esposa, ufa. Tô certinho. Tô todo mundo sentadinho ali, cara. Muito legal, cara. Bom, a gente, para fazer o preâmbulo aqui, a gente está falando sobre o corpo e essas engrenagens, tentando ajustar o corpo de Cristo. E a gente falou no domingo passado sobre unidade, foi um pod muito legal, aliás, né? E parte da unidade, a gente deu esse spoiler em muitos pods atrás de que a gente falaria nesse ano. Sim. E uma das coisas que a gente se propôs a fazer era falar sobre cada ministério, né? E aí eu falei, sobre unidade, cara, a unidade começa em casa. Eu vou introduzir o Ministério de Casais, a gente vai falar sobre ele e falar sobre a importância da unidade. E então eu pensei em trazer a unidade, ela começa dentro de casa, né? Aliás, o tema dessa palavra, o nome dessa palavra é unidade começa em casa. Para tratar desse assunto que é tão importante, que é o assunto de casais. Dar um testemunho pessoal bem rápido aqui, eu tive uma experiência de namoro, não de casamento, graças a Deus, muito ruim. E quando eu comecei, muitas pessoas, eu vi, a gente ainda vive num ministério que tem muitas pessoas se conectando e casando. Sim. E como é importante que eles tenham direção. E eu me propus como pastor, eu falei, eu vou tentar poupar as pessoas dos erros que eu cometi para que elas não paguem o preço que eu cometi. Então, eu me foquei muito. No começo, eu ministrava muito namorado e casais que estavam se alinhando para o casamento e tal. Então, esse assunto sempre foi uma coisa importante para mim. E eu lidava com uma demanda monstruosa a respeito de casais que tinham os fights e tal. Então, eu sou muito, muito grato por esse ministério na nossa igreja, porque hoje a gente consegue trazer qualidade para os casamentos que há anos atrás era difícil de ter. Eu acho incrível isso, Cida, que o pastor está falando, porque quando a gente olha de fato para vocês, a gente não enxerga outro ministério, velho. Na verdade, ele não enxerga, eu acho que ele poderia produzir mais em outro ministério, ou ele também tem a cara de outro ministério. Cara, eu acho que o casal, assim, eu vi isso quando você viu fantasiado de Barbie e ela de Ken na festa do ano passado. Calma. Não, você não tava de Barbie, ele tava de Ken humana. Meu Deus, tá Não, estranha ele essa tava de história. Ken, ele tava de Ken, ele não tava de Ken. Que você inverteu. Quando você tava de Ken e ela de Barbie. Pronto, eu falei ela de Ken e você de Barbie, pelo amor de Não, eu Deus. sempre envolvo ele. É isso. Desculpa, eu tô pisando aqui. Sempre envolvo ele nas minhas maluquices. É. E dessa vez até o cabelo, eu pintei dele, coloquei lente. Enfim, Foi pro nosso aniversário? Foi. Foi. E foi demais, né? Foi incrível isso, foi incrível. Mas nem sempre vocês tiveram essa unidade de casal. Eu queria saber como é que foi quando vocês casaram. Então, como o pastor falou, a gente já chegou aqui, tipo, destruídos, né? Então, a gente não tinha um casamento perfeito, mas a gente já vivia uma vida a dois e era tiro, porrada e bomba. É mesmo? Nossa, é que a gente só conta detalhes da nossa vida antes de Jesus no discipulado, nos encontros, porque aí a gente faz com que as pessoas tenham interesse, Escandaliza muito, né? mais ou menos, É. porque tudo se fez novo, né? Amém. Então, a nossa vida a dois também. Deus transformou totalmente, da água para o vinho, e nós éramos, para quem conhece a gente, nós éramos muito improváveis. Eu já rolei a dona Tecla do carro. Spadini, tipo, freou e eu, para que eu vou descer. E aí, tipo, eu abri o carro para descer e ele saiu. E eu rolei. Não existia nada, era Como super rolou? deserto.
Eu desci do carro e ele continuou com o carro. Ah, você O carro dirigindo, foi. você que desceu. Mas por que É. treta, hein? Vocês começaram a tretar dentro do carro? treta. Para que eu vou descer. Aí ele, tipo, ele parou pra mim descer. Duvido. Então, aí eu falei, então para. Aí ele parou e, tipo, eu ameacei pra descer, porque de fato eu ia descer. E ele deu partida. E aí, tipo, eu saí rolando na Dona Tecla. Olha aí. Tipo, Olha que beleza. Tá então, vendo, pra cara? vocês verem. Não, mas não era convertido, bebia, usava droga, fazia tudo de errado, era valente Então, pra Mas caramba. deixa eu fazer uma... Você conheceu ele zoado? Sim. Sim. Ele era mais zoado, né? Ele era mais zoado. Ele era mais zoado, tô ligado que era. E você, A carinha dele, a carinha dele. e você se entregou pra ele mesmo ele sendo zoado? Ela não tinha opção melhor. Mentira! Peraí, ó. Pam, pam, pam. Caranhão! Mentira! Ou foi coisas do amor mesmo, assim? Foi paixão Não, enlouquecedora? não foi. Até eu já falei isso pra ele. Ele assim, você não fazia o meu tipo de homem. Outra paizão aqui, ó. Pô, eu não sei, esse aqui é o Gabes, esse é o Pan. Tá bom, pronto. E aí a gente se conheceu, mas, meu, não levei a sério, porque a gente se conheceu na praia. E no, amor Amor de praia não sobe serra. Olha. E de fato, assim, ele insistiu. E aí eu fazia faculdade. Meu, pensa numa pessoa insistente. Ele me venceu pelo cansaço. Quanto tempo Olha isso? só. Há quantos anos vocês já estão juntos, já no total? A gente se conheceu em 96. Meu Deus, cara. Finalzinho de 96. Tipo, Tinha quase nascido virando. já, Dani? Anos, Não. 36 anos, sei lá quanto tempo faz isso. E aí aí ele ficou, tipo, uns 4 meses, a gente só se falando por telefone, aí tem uma longa história por trás, porque, tipo, ele tava solteiro, mas ficou super interessado. E eu tava numa fase que eu não tava afim de me relacionar com ninguém, porque eu tava estudando, eu tinha acabado de sair de um relacionamento, então eu tava muito à vontade, assim, para continuar solteira. Mas o Spadini, ele tava afim de arrumar uma esposa. Cara, você me deu uma abertura para fazer uma pergunta já do início da pregação do pastor, quando ele fala dos traumas, que as pessoas chegam arrebentadas nos casamentos de hoje, nos relacionamentos de hoje, elas têm medo de se relacionar por conta do antigo relacionamento. Né? Será que não era sobre isso que Paulo estava tentando falar? Porque você abriu o culto hoje falando justamente sobre Coríntios 7:28, que é a explicação de Paulo sobre o casamento. Será que ele não fala sobre isso ou não? Ele fala um pouco. Na verdade, tem um assunto que mais cedo ou mais tarde a gente vai atacar, porque ele vem falando sobre imoralidade sexual. E eu acho que era muito comum naquela cultura, naqueles tempos, o cara ter esposa, mas, irmão, eu não sei, quem é mais do Nordeste, daqueles lugares mais Mais a fundo, mais pro fundo. fundo, é normal o cara ter uma esposa em casa e uma amante conhecidamente, assim, conhecidamente. É, tipo coisa de macho. Cara macho tem amante. E a esposa geralmente saber, né? Sabe, a esposa sabe, Você imagina numa cultura como aquela, onde as mulheres, infelizmente, eram menos... Tinha menos valor mesmo, não tenho nem como negar, Sim, né? sim. Não era uma coisa que Deus queria, mas era uma coisa que acontecia, o cara ter outras mulheres. Então ele traz para o contexto do casamento um pouco da questão da imoralidade sexual, e ele fala sobre alguns deveres conjugais, e ele fala, se você é de Deus e o seu cônjuge não é, fica firme aí, continua, tal, não sei o quê. Então, não é uma abordagem tão direta como outras que com certeza eles usam a respeito de deveres conjugais, que Paulo fala também em outras cartas, como Pedro fala, como Tiago fala também sobre deveres conjugais. Mas ele fala um pouco nesse contexto aí. Então, não é... Eu nem lembro qual foi a pergunta inicial que você fez. Não, mas... sobre esses traumas, relacionamentos traumas. Não era de hoje. outro relacionamento. E talvez, olha só, quando você começou a falar, vocês ministram casais aqui que querem casar, conselho faz curso de noivos aqui, e você também, pastor. As pessoas estão tão traumatizadas de outros relacionamentos que quando ela encontra alguém, ela se dá profundamente para esse alguém, e em 3 meses elas querem casar. Mostra uma carência, né? Exatamente. Um buraco lá. Agora, os problemas do passado, não acho que é por isso que Paulo fala, não case. Porque é desafiador casar. Mas é por causa que se você não casar, você vai ter mais desprendimento e mais tempo para servir ao Senhor. Por isso que nesse mesmo capítulo ele fala, quem
tá comprando, viva como se não estivesse comprando. Quem não sei o quê, viva como se não tivesse casado. Tipo, porque o tempo tá Ele é o acelerado e tá exemplo apertado. próprio disso, né? Ele tem muito Ele mais tempo, ele é um né? exemplo disso. Mas, por outro lado, tem muitas coisas que Verdade. Paulo fala assim, isso diz Paulo, isso não sou eu que estou falando, mas o Senhor. Então tem umas coisas que você fala, obrigado, Paulo, mas essa aí eu O que passo. diz- Essa eu passo, eu vou casar. O que diz Paulo, a gente pula. O que diz o Senhor, a gente acata. Alguma coisa assim. Tipo isso. Porque não casar, ele fala, precisa ter esse chamado. Se você vai se arder, é melhor casar. Eu não sei se é um pouco daí, estou meio ignorante, que a Igreja Católica estabeleceu em algum período também o celibato para padre. Mas é muito difícil, cara. E esse é um chamado muito específico para pouquíssimos homens serem chamados para o celibato. Porque o homem é muito drivado para a parte sexual. Exatamente. Né? E eu descobri que tem lugares na Normandia que os padres têm que ter permissão para casar. Olha que loucura. Que não segue a Igreja Católica Presbiteriana Romana. Eles podem casar. Olha que Mas loucura. a Igreja Ortodoxa, ela é um pouco assim, não é? Ela é. Por Exatamente. Por exemplo. Pode beber alguma coisa, essas coisas. Sei lá. Enfim. Eu ouvi falar que o fato do celibato eles se apoiam nessa passagem, mas também porque os padres casavam e tinha problema na hora de divórcio, essas coisas, e envolvia alguma coisa de... E porque eles tinham muitas prostitutas. Teve época que os padres eram... eles eram servidos de Sim. servos desta natureza. Mas como trazendo para a palavra do pastor, tá? Eu peguei a história de José e Maria, cara, que foi, cara, sensacional. Muito bom, né? muito bom. Eu ri muito dessa história de José e Maria. E é verdade. Como que é o maior desafio hoje de vocês em ministrar os casais, sobretudo os casais novos? Na verdade, começa com a disposição deles quererem ser ministrados. Porque uma pessoa que já sabe tudo, ela não vai abrir a mente para aprender mais nada. Então, umas vêm porque tem que vir conversar, vai lá conversar com eles. E se você dá uma sugestão de oração, nada é compulsório lá. A gente sugere as coisas, porque a gente não é Deus, né? A gente fala aquilo que a gente sabe que vai dar certo. E a gente sabe quando vai dar ruim. E como a pastora falou outro dia, a gente não tá praguejando e falando, você vai se ferrar. Não, a gente sabe que aquele caminho não leva a um lugar bom. Ah, tá 3 meses junto, vou casar. Não é assim, espera mais um pouco, tal. Os casais chegam lá com o olhinho assim, soltando o coração que quer orar. Beleza, oração é assim e tal. E dali 1 mês ou 2 eles voltam e falam, Deus falou que não é. Por quê? Não se contaminaram, não teve envolvimento. Aliás, fala um pouco mais sobre isso, Cida. Como que é essa parada de quem quer casar? Como que é quem quer namorar? Como que vocês lidam? Eu ia perguntar agora por causa do Cleitinho. Porque ele é dos solteiros e aí eu queria entender também como é que funciona essa parada de oração e tal. Eles vão até, vai pro líder, vai direto para vocês? Depende do líder que está acompanhando, se ele acha necessário que a gente, né, como líder do ministério, acompanhe mais de perto. Para nós é um privilégio, porque é o que a gente estava conversando aqui antes. O que a gente deseja para eles é a mesma coisa que a gente deseja para o nosso filho. Aquilo que a gente fez de errado, geralmente a gente tem autoridade para instruir a maneira correta. Perfeito. É porque Perfeito, que aqui isso na você igreja falou, cara. criou-se um negócio de que quem não ora não é uma desgraça, tá amaldiçoado. E não é compulsório. A gente gosta, né? Então, foi o que eu falei. A gente fica muito feliz quando o casal se dispõe Entendeu Não, e sem falar- o zelo, entendeu? Exato, Quão o importante zelo, é exato. uma proteção, o nível acho, de né? assertividade proteção. também, de relacionamentos duradouros, se dá a essa obediência, desse envolvimento de querer orar e tudo mais. Se a gente tivesse uma estatística de falar quem dedicou um tempo de oração e como está o casamento hoje e quem não o fez, talvez a gente conseguisse Por aí ter a uma... gente conseguia ia consegue ter mensurar uma noção. Sim. Quanto A é gente já importante. teve casais, por exemplo, que, só o fato de saber que a gente estava acompanhando trazia o temor. E a gente deixa muito à vontade. Olha, tá com uma dificuldade? Pode chamar a gente, porque às vezes aquela dificuldade
tá prestes a acontecer o pior. Então, Sim. sabendo que a gente está acompanhando, o casal fica mais confiante em saber que tem um casal ali mais maduro para aconselhar, ou às vezes para fazer uma Não, oração. e pra- mais, vou te falar mais. Quem se propõe para mim, há um tempo de oração, o cara já se colocou numa prova. O fato dele passar pela prova diz para ele mesmo, Ele tá pronto para novos desafios. Né? que ele está pronto, mas assim, traz autoridade para ele dar um passo. Então eu gosto da pessoa se provar e ver que ela passou na prova e que isso dá segurança para um próximo passo. E é aquilo que o pastor falou sobre o relacionamento entre o casal, mesmo antes de casar, em oração, em concordância com aquilo que Deus quer. Porque se foi alma ali, se é um negócio, Deus vai falar, não é, e eles vão entender isso. Se eles não querem pagar o preço de esperar Deus responder, eles vão tomar uma atitude precipitada. Eu não tive essa oportunidade de orar e tal, mas eu entendo que Deus já tinha um propósito. Porque eu conheci ela na véspera de Ano Novo e ela me falou o telefone dela assim, e eu fiquei com esse telefone na minha cabeça uns 5 dias, eu não anotei no Telefone papel. de 6 dígitos só, Olha né? aí, Naquela... isso, Viu isso? Era- Não tinha 9 ainda. 266-1552. Era só É esses tipo números. isso, é. É, 5 dias. mas na já época, anotou, hein, mas na na época eu cabeça. chapava o coco. Imagina então, você pegar um já número de se esquecer telefone. algo, É. E aí eu liguei. Não, vai vendo, é uma história bem ver como que Deus estava no negócio. Eu liguei pro telefone que eu tinha na mente e falava assim, esse número não existe. Eu falava, ela meteu o louco, ela falou o número errado. Aí eu liguei pra CTBC, que é a Telesp lá. Era errado, Cid? ou Não, é que eu tava trocando o início do prefixo. Era 463 e eu tava discando 436. Aí quando eu liguei, eu falei, qual que é o prefixo daí? Aí a mulher falou, mano, eu tava mudando. Liguei, pum. Persistente, Atendeu. além de tudo, né? Porque Queria muito, queria é. muito, velho. Você entendeu? Não, e Propósito. tinha outra coisa sobrenatural, rapidinho, que aconteceu. Eu falei que queria falar com ela, a menina passou e atendeu outra menina que tinha o nome. Eu falei, desculpa, mas não é com você que eu quero falar. Eu já sabia que não era ela, era alguma coisa muito... Ó. Então, mas tem uma parada, pode falar depois. Deixa eu falar um detalhe. Hum. Eu tava de lente verde. Depois que ele começou a falar comigo, ele falou, nossa, não esqueço seus olhos. Eu- Pá. Meu Deus! 15 pessoas enganadas! 15 Mais pessoas um! Mas ó, Ele todo persistente, decorando o telefone e você com a Cida, lente nada verde. contra Você caiu no a linha ponto tem. binário, meu irmão. Nada contra, mas eu às vezes me incomodo com mulher que, pô, um negócio que aperta assim, fica magro, pô, não sei o quê, mas daí quando vai ver, ela desmonta. Então, Tipo catraco. Então tem a parada de você ficar mais bonita, que eu gosto. Quem não gosta de uma mulher cuidada, né? E tem a parada de você também mostrar teu natural. Porque se você não mostrar os teus dois lados, né? Você vai namorar o catraco mesmo. A catraca. Catraco tá com capacete, por sinal, Aliás, gente. Sabe por que o catraco tá de capacete? Que se ele brigar, ele pega a moto e basta. Já vai dar o rolê dele, mano. Boa, paizão, boa. Mas, ô, Fê, eu tô pensando nos dois aqui, tô pensando em você que vai casar, né? Faltam 50 dias. Isso aí. Você tá em oração, cara, como que tá sendo? Porque assim, você já teve outras namoradas. O que tá sendo diferente do que você já teve pra esse momento que você tá vivendo agora de oração? Tá orando, né? Muito, Então, amém. muito. Por sinal, tava até de jejum hoje. Até pegando um gancho da palavra, entrando num pouco do que o paizão falou sobre a gente estar em unidade, né? Então foi muito difícil pra gente, até o primeiro almoço que a gente saiu, o paizão, saiu eu, ela e ele, e o paizão caiu num assunto. Primeira pergunta dele, vocês estão pensando em casar? Não. Aí eu falei, eu não. Era eu tinha sempre eu, né? Então eu não. Aí ela, ele não quer e tal. E um pouco do que você entrou no assunto da alma aqui, foi o que você ministrou pra gente aquele dia. A gente saiu de lá, aí falei, Simone, acho que Marcinho, eu só queria falar com você, porque os assuntos eram tudo pra você, de casamento, eu não quero casar, Homem, né? sempre assim, né? O homem chega, tipo, tá tudo redondo. Não, aí... E foi uma transformação muito grande, né? Então, hoje dia a gente deu Jesus me mudar, me transformar para um casamento, e foi muito rápido, só que foi muito legal. E eu tô vivendo algo maravilhoso. E pegando nesse gancho da unidade,
Então, assim, no dia que Deus foi transformando, aí, a hora que eu fui ver, eu tava falando de casamento. Eu fui ver um apartamento pra comprar, que era só pra eu mudar, aí eu falei, mas eu falei, acho que não cabe a gente, né? Ela falou, mas não cabe a gente vai casar? Eu falei, acho que vamos, né? E aí começou a ir nessa linha, e aí Deus começou a mudar, eu quis também a transformação, eu pedi pra Deus me transformar, me ajudar, e aí foi indo. E hoje a gente tá vivendo muito esse negócio da unidade, que foi pregado, a gente tá vivendo muito isso, porque no primeiro dia aqui, depois do noivado, a gente sentou, um olhando pro outro e tal. Falei, e aí? E agora? Ela falou, a gente vai fazer festa. Eu falei, que fazer festa? Já a primeira briga, mas não deu 5 minutos. Aí já começou a virar uma discussão. Festa, não festa? Não, eu acho que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu falei, se você quiser fazer festa do seu casamento. Eu falei, desse jeito. Aí já acabou ali, né, a conversa, ela foi embora. Eu fiquei. Aí Deus começou a ministrar no meu coração quanto seria importante isso. Então, se ela tava querendo isso... E acho que depois de uns 2 dias eu pedi perdão e falei assim, tá bom, nosso casamento. Então, você quer fazer a festa? É o nosso casamento. E eu lembro que a gente fez uma lista. E eu mandei mensagem pra ela. Eu falei, olha como a gente tá no caminho certo. Não é perfeito, mas tá no caminho certo. A gente fez uma lista de ponto a ponto do que a gente ia começar a orar. Então, casamento, apartamento, vizinho, umas coisas assim. Eu falei pra ela, vizinho. Ela falou, é vizinho. Ela falou, vamos orar pra ter vizinhos bons. Pra não ter vizinho gritaria. Ela colocou isso na lista. Que legal. E eu... Mas ela já deve ter tido vizinho ruim, né? eu acho que sim, né? Os meus vizinhos oraram pra eu sair. Mas foi legal a gente, na Era unidade. vizinho dela antes. Ele tava atrapalhando. Obrigado, Rodolfo. Vizinho, deu certo, avisa que deu certo. Então a gente começou a orar em unidade ali. E a gente viu o sobrenatural acontecer na nossa vida. O casamento, Amém. pouco tempo, tá tudo planejado, tudo, e foi uma benção esse negócio da unidade, né? De você estar junto, que o paizão pregou muito, Que sensacional. Eu, quando eu entrei na igreja e tal, eu me batizei em outra igreja, a Tancinha se batizou e a gente ia casar, nós ficamos sobre o mesmo teto. Olha aí, um recado para você que é juntado. Você não sabe qual que é a brecha espiritual para Satanás ter autoridade sobre a sua vida, cara. Sai dessa armadilha agora disso, cara. Amém. Porque eu fui juntado com a Tancinha. Eu fiquei um bom tempo juntado. Aí nós nos separamos, ficamos um período separado. E quando nós voltamos já para dentro do nosso apartamento. Vamos cair para o apartamento. Alugamos um apartamento, a gente ficou morando, dormindo no chão e tal. Mas onde eu quero chegar? Que nós tínhamos vida conjugal. A gente morava junto sem estar casado. E mesmo assim, a gente era inflamado por várias coisas. A gente saía de um lugar e a inflamação continuava. Aí o Zeca, que era aqui da igreja, falou, cara, vocês não são casados ainda? Não, vocês têm que casar, mas mês que vem, agora. Cara, nós casamos, a gente marcamos o casamento para 60 dias. A Tancinha dormindo no quarto e eu dormindo na sala. Foi um dos piores momentos como casal que a gente viveu, porque quando a gente estava ali fazendo as coisas sem autoridade espiritual de Deus ali, a gente não sentia, mas quando a gente decidiu ficar em unidade, nós começamos a ser tentados, porque, cara, nós somos pele também, né, cara? Sim. Eu amo a minha esposa é o amor da minha vida. Ficar longe, dentro do mesmo apartamento, velho, sem poder tocá-la, sem poder... Você entende? Até a saída do banho, a gente que tem a maior liberdade do mundo, mudou. Agora é de toalha, agora é de roupa, se veste no banheiro. Não criar ocasião, né? Não criar ocasião, exatamente. Mas a gente passou por isso também. Vocês também passaram por isso? Porque a gente, não aqui, porque o pastor sabe, nós viemos de outro ministério, né? Até chegar no Bola, a gente havia passado pela Igreja Batista. Mas lá nós não tínhamos esse zelo que a gente tem aqui. Então, por isso que eu falo, eu louvo a Deus pelo Ministério de Casais, mas pela visão com que a nossa igreja lida com as questões do coração. Por quê? Porque a maioria dos casais chegam já vivendo uma vida promíscua. E a gente não teve nenhuma instrução lá. Foi verdade, tudo o Espírito Santo mesmo que nos conduziu. E aí, por conta, a gente se converteu em setembro. E aí, quando a gente tentava, assim, mesmo depois de ter aceitado Jesus... que não rolava do jeito que... Não, e aí parecia que Deus estava ali, tipo... Peso, né? Vinha. Exatamente. E aí a gente tomou consciência e, numa conversa muito franca, a gente olhou um pro outro e falou, não tá dando, não tá fluindo, a gente tá em pecado, né? A gente quer viver uma vida diferente do que a gente viveu até aqui, mas fazendo tudo errado, Sim. né?
E nessa época a nossa vida era um inferno. Quando a gente se converte e a gente fica em santidade, ela ia pra casa, porque ela morava em Poá. Ela ia em casa, ela dormia na mesma cama comigo, mas a gente ficava em santidade. A gente não aconselha isso pra ninguém porque Dura a carne coisa, é hein? fraca. Cara, Dura coisa. exatamente. Dura coisa pediste. Não dá, É o que eu cara. falei Você da deve transformação- ficar com um cheirinho assim, ó. Da transformação que Jesus fez. E aí, a partir daí, Meu Deus do céu, sai daqui, nego. a partir daí, Deus começou a abrir portas. E aí a gente começou a entender a vontade de Deus, a gente começou a entender os princípios de Deus. Nessa época também, eu sempre fui um cara muito muquirana, né? Eu sempre fui muito, sabe, apegado às coisas assim. Deus foi abrindo meu coração, comecei a dar dízimo, oferta, a nossa vida Dá uns financeira. açaí, Hã? Isso dá aí, uns né? açaí, amor também. E aí a gente vê que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. E você só vai viver isso se você viver os princípios de Deus para o relacionamento, para as finanças, em qualquer área. Amém. E aí, pastor, chegamos num determinado. O culto foi sensacional, né? Muito bom. Muito, cara. Meu Deus, que culto incrível. Eu aconselho você a mandar esse culto para todo mundo aí que tá pensando em casar, ou para esses casais que você conhece, que são juntados. Manda esse culto aí para eles. Pega um link do culto e manda agora. É um desafio. Você falou assim no culto: você seria quem você é se você não fosse casado, se você não tivesse a sua esposa? Quem que você seria, pastor, se não tivesse com a Francis? Cara, naquela oração no fim, eu falei assim, eu quero te agradecer, porque certamente eu me tornei uma pessoa melhor com você. Às vezes, o cônjuge afiando o outro cônjuge irrita, mas essa irritação nada mais é do que a área que precisa ser confrontada em você, porque você sabe, né? Então, O que te revela, né? aquilo que eu vejo. Então, às vezes, quando o teu cônjuge, que é idôneo e fiel, que te ama, te repreende ou te alinha em algum lugar, e aquilo te irrita, normalmente é porque é verdade mesmo, e tem razão naquilo lá, né? A pessoa E, tá certa. e a Francis fez muito, a Francis me afiou muito, cara. Eu sou muito grato, não tenho problema nenhum de falar que eu não seria metade do homem que eu sou se eu não tivesse casado com ela. Eu sabia, eu tinha um senso de identidade muito, muito ok, porque eu acho que eu tive uma criação muito privilegiada, mas muito privilegiada. A mesma criação, a mesma segurança que você hoje consegue dar para Valen, por exemplo, que vocês, no caso, já estavam firmes com o Senhor, né, com o Gabes, mas assim, eu tive uma infância muito boa, muito ajustada, minha família, meu pai, eu vou falar uma coisa semi-escandalizadora agora, mas eu não tenho um lugar onde eu passo, dou um tapinha no bumbum da Francis, ou pego, mordo ela, porque eu gosto, eu sou um pouco assim. Eu vivi a minha vida inteira vendo meu pai fazendo isso com a minha mãe, dando uma chuchadinha, uma apertadinha, uma cócega, eu não sei o quê, e tal, coisa respeitosa, óbvio, né? Mas porque era isso. Então eu tive toda essa influência que foi muito positiva. Então eu sabia muito bem quem eu era, eu não tinha crise com a minha identidade, mas eu não tenho problema nenhum em falar que eu não sou metade de quem, não seria metade de quem eu sou se não tivesse ela me alinhando, me afiando e me tornando uma pessoa melhor também. E aquela parte também que o pastor falou, quando o cara tá namorando, ele faz de tudo, ele se esforça, ele vai longe, e quando casa, quando tá namorando, é louco pra cair. Depois que casa, não quer mais cair com a esposa. Na verdade, não é que cai. A gente falou disso não pode aqui. Sim, é uma exatamente. condição, é uma realidade espiritual. Eu conheço casal que namorando é que nem coelho. Depois que casa, dá ruim. Você fala, o que aconteceu? Vocês eram igual coelho. Não é. Você não viveu esse princípio, agora você não está colhendo. E aí a vida sexual dentro do casamento é uma porcaria, porque o cara não soube plantar as sementes ali. Espiritualmente, é isso que ele vai viver. Eu acho, não, surge até uma pergunta para mim. Dos casais que vocês ministram, que estão em fase de separação, isso serve
para você também, pastor, que fala de separação. Qual que é o principal, tipo, se vocês fossem colocando na lacuna, assim, o que vocês preencheriam? É a falta do sexo? É a falta de respeito? Ou é talvez a preguiça, a monotonia, sabe? O cara vai cair na rotina e fica preguiçoso, a mulher fica preguiçosa, não se cuida mais. Tem isso. Qual desses três que afeta mais a vida do casal, daqueles que vocês têm como experiência até hoje, assim? E o pastor também pode responder isso. O maior problema é que eles esquecem do que eles viveram. Eles só começam a focar nas coisas ruins, que tem coisas ruins no casamento. O fato da gente ser afiado, né, pelo nosso cônjuge, essa oposição que às vezes é exagerada, como o pastor falou, isso vai fazendo com que a pessoa vai se desanimando, mas eles não vivem os princípios. Há troca de papéis, há desrespeito, e eles vão deixando isso chegar num ponto, é igual eu falei lá, você vai trocar o óleo de um carro, você faz isso periodicamente, uma vez por ano, ou não sei quantos mil quilômetros. Se você não fizer isso, o motor vai travar e o prejuízo vai ser muito maior. Então, essa manutenção que a gente oferece lá no discipulado, ou nos encontros que a gente tem, ou no celulão, é justamente para dar aquela porção diária que a pessoa precisa para lembrar. Porque quando a gente está preparando uma aula de comunicação, a gente fala, a gente precisa se comunicar melhor. E é isso, Moisés falava sobre a lei lá no deserto todos os dias, e o pessoal mesmo assim desviava. Então a gente tem que lembrar o óbvio todo dia. A gente tem que estar, como eu falei lá, eu sou o primeiro a precisar estar no ministério. Eu glorifico a Deus por ser obrigado a estar toda terça lá. E isso faz a diferença para mim. Mas acho que, sendo mais clara na pergunta, Rô, eu acho que o que a gente mais percebe é a comunicação. É a falha na comunicação. Eu acho que é o princípio do começo, onde começa a dar ruim dentro de um relacionamento. Porque aí desencadeia várias coisas. A falta de respeito. Sim. A falta de procura sexual, né, cara? Porque é uma consequência, eu né? acho que é mais uma consequência do que uma raiz. Perfeito. Sabe aquela história? A gente fala assim, não sei se vocês usam muito esse exemplo, mas a gente fala assim, homem nessa área é que nem fogão a gás. Tá, né? Acabou. Mas na hora que acaba, apagou também. Uma mulher é que nem fogão a lenha. Você leva tempo, abana, leva tempo, que nem acender a churrasqueira. Exatamente. Mas também para apagar é que nem apagar uma churrasqueira. Porque uma mulher funciona muito emocionalmente. Te fala, você quer ter uma boa noite namorando a tua esposa na quarta, você tem que começar na segunda com um bom dia. É um processo, você já vem alimentando assim, Exatamente. E a comunicação, ela é tão importante nessa área e as pessoas não têm noção. Porque até para você se satisfazer o seu cônjuge, você precisa comunicar e falar, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso. Precisa haver uma boa comunicação. Mas uma coisa importante também é o que o pastor vai falar no celulão, sobre a linguagem de amor. Porque um carro que é movido a álcool, se você colocar diesel, ele não vai andar. Talvez ele ande um pouco, mas ele vai parar. Então, às vezes a pessoa tá fazendo tô dando presente, eu tô fazendo lá, limpando a casa, só que a linguagem de amor dela é toque, e ele não tá fazendo isso. E essa falta de encher o tanque do outro de amor na linguagem que ele recebe, isso é perigoso, porque se a mulher tiver com o tanque vazio muito tempo, ela pode se apaixonar por alguém, porque a paixão ninguém escolhe, a pessoa é um negócio meio, né, meio macabro, mas... A paixão é um alimento que a outra pessoa recebe quando você não dá, né? Começa. Mas para mim, a falta de unidade vai se acentuar mais quando uma das partes começa a se mostrar individualista, egoísta, autocentrada, que é o que agrada a ele e não... Porque é uma constante troca, né, cara? É como se fosse uma conta bancária. Você não saca o que você não depositou. Exatamente. Você só vai sacar o que você depositou. Então, quanto você deposita, você saca. E vice-versa. Então, é uma troca. Fazer uma pergunta aqui. Claro. Soltar. Tá cheio de pergunta no Insta. Sério? Pô, vamos já tem umas 4, 5. Vou fazer uma. Uma aqui do Gabriel. Ouvinte. A gente falou o Paizão falou de ceder, né? Então, e tem uma pergunta. Até que ponto tem que ceder? Essa é uma boa pergunta.
para mim, a personalidade de uma pessoa é Deus quem deu. Deus quem a deu e ele não tem interesse em mudar, porque foi ele que deu. Só que toda personalidade não temperada, ela incorre em uma falha de caráter. Caráter esse sim, Deus quer mudar. Então, por exemplo, você pega uma pessoa como a Francis. Ela é arisca, ela é mandona, no sentido mais prático, vocês conhecem bem. Conhecemos. Se você não tiver o espírito, ela fere, ela acontece muito, ela fica mandona demais, ela fica tal. Se você pegar um cara bem relaxado, bem tranquilo, e ele não for temperado pelo espírito, ele vira preguiçoso, passivo demais, feriu a santidade também. Ele precisa ser temperado. Cada uma das personalidades, né? Quando você sente que o que você cede está começando a ferir demais sua personalidade, esse é um alerta. Porque aí você, por exemplo, se eu não desse liberdade para Francis ser quem ela é, ela ia ser uma frustrada, uma oprimida. E ela ia ser... Oi? Ia anular ela, e ela ia ser uma pessoa frustrada. Aí... E isso quem consegue dizer é a pessoa. Ela tem que falar, cara, né? É óbvio que você não usa essa carta para falar assim, não, mas eu amo surfar. O cara vai todos os dias da semana de carro. Não Se dá, você não deixar eu ir amanhã, você tá podendo quem eu sou. Então, sei lá, vai ser uma hora você vai esbarrar num bom senso. Mas você sente lá dentro. Mas é o que o pastor falou também no culto, né? Quando você casa, você tem que estar disposto a morrer uma parte sua. Porque agora não é mais só você. Agora você vai ter que pensar na família. Acabou. Eu surfo? Ok, vamos fazer um acordo. Então, eu surfava toda semana. Tem como eu ir de 15 em 15 dias? Isso. A gente faz assim? Tem que ter um acordo. Tem um jogo de cintura ali, né? A gente tá num momento muito difícil, talvez, né, da humanidade. Eu vou falar assim, porque a gente vive num mundo onde as pessoas estão contemplando as belezas. Você vê o Instagram das pessoas, por exemplo, cara, as pessoas são malucas no Instagram. Todo mundo maquiado, todo mundo com o corpo sarado e não sei o quê. Filtros, sem filtros e filtros e tudo mais. Mudou muito os casais de quando vocês ministravam, por exemplo, de 10 anos atrás, vamos colocar 10 anos atrás para agora, porque se a gente está num mundo muito midiático, quando as pessoas começam a cultuar muito o corpo, não vira um problema para o casal? Porque, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, que fizeram bariátrica, vou dar esse exemplo aqui, que é mais comum, e aí depois que eles fizeram a bariátrica, eles se separaram. Talvez porque a mulher não acompanhou, ou talvez porque ele se sentiu mais bonito ou mais importante dentro da relação, e se separa. E não é um caso isolado. São muitos nesse sentido. Como que vocês conseguem trazer para Jesus esse casal que vive sob esse prisma, assim? A gente fala a frase célebre de até que a morte separe, né? Porque se eles forem cristãos, eles vão ter que entender a responsabilidade daquilo que foi falado diante de Deus. E eu vou ter que fazer dar certo, eu tenho que me virar para dar certo. Agora, quando o cara começa a olhar muito pro corpo, ela olhar muito pro corpo e cuidar, ali já começa um indício de que a pessoa já está se preparando, vamos dizer assim, para se separar. É lógico, nada impede de uma mulher fazer uma cirurgia, o cara paga, vai ficar mais bonita para ele, mas esse lance de... Você vê o cara lá, muito, muito bonitinho, muito cuidado, muito... Um enfoque exagerado pro exterior, né? É um bom senso. Quem cuida do corpo não é isso. Eu tô porque Deus já não está escutando a oração, né? Porque ele já rompeu aqui e a Bíblia fala, como o pastor falou hoje, que vai ser interrompida a sua oração. Então, e aí ele já não escuta mais Deus. Eu acho que ele incorreu naquele problema que a gente acabou de falar. Autocentrou. Começa a olhar só pra ele, né? Ele não posta mais foto com a esposa, não posta mais foto com as crianças, não posta mais só ele sem camisa, praia, sem camisa, praia, sem camisa. Já tá dando... Esse é um indício mesmo de que algo já tá caminhando pro fim. Tá se autovalorizando demais, né? Eu não gosto de quem desvaloriza o cônjuge na frente dos outros, ou que só se valoriza diante dos outros para crescer e tal. Significa que o cara sai um pouco do eixo dos dois, ele caiu mais pro eixo dele, autocentrou, né? Sei lá. A pessoa se torna egoísta, na verdade, né? Porque ela só pensa agora nela e muitas vezes
O que as pessoas dizem a respeito dela importa. Não Aí a gente que entra naquele lance do a Amós esposa ou o 3:3. cônjuge. Pode ficar com o microfone que o pastor vai falar. Você falou do Amós 3:3. 2 pessoas andariam juntas se não estivessem de acordo. Talvez este é um sinal de que as pessoas não estão de acordo. Então, eu acho que se a esposa ou o marido de quem está vivendo esse problema tiver um pouco de sensatez, ela vai falar, você não acha que está exagerando com essa... Por exemplo, se a Cida sair com a roupa curta demais, o primeiro a falar vai ser o Spadini, porque ele tem bom senso, entendeu? Ou vice-versa, né? O cara, você não acha que está expondo demais nas fotos? Você não acha que você não devia postar essa foto com esse biquíni? Eu não gostaria que você postasse. Se é um casal sadio, esse diálogo tem que Essa é a acontecer. comunicação, né? É. Comunicação. Agora, tem uma coisa que o Spadini falou que eu acho que é uma coisa que eu não citei, porque é tão elementar, mas como óbvio precisa ser dito. Cara, o casamento ele parte de uma premissa. Beleza, nós estamos juntos. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Nós não vamos se separar. Eu não vou correr e nem você vai correr. Fechou? Beleza? Beleza. Então, tudo que acontecer, nós vamos ter que se virar e resolver. Mesmo brigando, se matando. Nem que você faça um dia de bico ou 3 até dias que de amor- bico. Mas a gente vai se resolver. Porque ninguém vai sair correndo daqui. Fechou? Beleza. O casamento é isso, entendeu? E a gente tem muitos problemas de relacionamento e a gente resolve todos. É possível. Se você deixar o orgulho de lado, se você escutar o Espírito Santo. Posso contar? Ai, pronto. Eita, lá vem, hein? Até me ajeitar aqui, ó. Até me ajeitei. Vamos lá. Conta. Conta. Seguinte. Ele já ficou vermelho. Durante- Meu Deus. Lá vem. Durante. Meu Deus do céu. Desde 96, que a gente se conhece, nesse período, teve uma vez que ela reconheceu que estava errada. Olha, uma vez. Vamos pra Cida. Aí, 28 anos o Rodolfo fez a conta. Escuta, vamos lá. Aí eu tinha que dar uma de durão, né? Primeira vez e única até hoje. Opa. Falei, não, vou dar uma de durão. Aí, tipo assim, 30 segundos dando uma de durão, ela chegou e falou assim, eu tô sendo humilde, Aí a gente riu e deu tudo certo. Mas foi bem engraçado. Tô sendo humilde. Tô sendo humilde. Eu, no meu casamento, eu tô sempre errado, velho. A Francine fala um negócio pra mim, eu resmungo. Daqui a pouco eu falo pra ela, amor, ela não fala nada, Rodolfo não fala nada. Eu dou aquela chuchadinha, né, no cangote. Ela, tá bom. Aí, mas ela tá sempre certa, velho. Não, aí você aprende, né? Quando Não, uma o mulher fala meme- assim, você que sabe. Então, esse aí que sabe. Na verdade, ela tá falando, bom, você já devia saber a minha opinião, não vou falar de novo. Sabe, é terrível, cara. Você que sabe, é terrível, cara. Depois eu vou mandar o meme pra você. Manda assim. Quando a minha esposa fala que eu tô certo. Aí, o pastor falou sobre Mateus 18, que você puder ler aí, porque eu não anotei aqui, eu anotei outras coisas depois. Mateus 18. Esse É uma passagem bem bacana também. ele fala assim, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que onde se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, mano, isso é forte, né? Forte. Sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Exatamente Nossa. o espírito de unidade, né, cara? Você falou muito bem que você fez uma lista do que pedir. E você ensinou isso no culto hoje. Pede, o que vocês querem? Detalhado, É né? comprar uma casa, é montar uma empresa. A empresa de vocês nasceu desse espírito de unidade? Vocês oraram, como fez agora, como ensinou Mateus aqui, nas palavras de Jesus? Para quem não sabe, o melhor Spadini do Brasil. Melhor Spadini. O melhor Quê? açaí do Brasil. O melhor açaí do Brasil. É o Bom. Spadini. Aí, ó. Bom, Só conheço um, então Então, é o melhor. O melhor. que eu conheço. a gente tem uma aula no discipulado que fala sobre acordo. E foi uma aula que a gente fez muitos anos e a gente aprendeu muito sobre o acordo. Porque o acordo está na vontade de Deus, não na minha vontade ou na vontade dela. Então, a empresa foi foi uma das coisas em oração.
Eu queria ter a sorveteria, queria construir a casa com a sorveteria embaixo e ela não queria. E eu não podia obrigar ela a ser aquilo que... Ele mora no sonho, ele mora dentro da Mora na sorveteria. sorveteria, Meu velho. Deus! Foi lá, Como é que Fernando? dá? Não. Mano, como é que dá uma fominha de noite? Já pensou? Nossa, É, às tem vezes nada você pra decide fazer, dá uma descidinha lá, né? Lá e pegava. E aí, qual que era a oração? Senhor, se for para existir essa sorveteria só com a minha mão de obra, sem contar com ela, que o Senhor confirme isso no nosso coração. Se não for, tira do meu coração. E ela orava como? Ela orava assim, Senhor, se for para isso acontecer, coloca no meu coração. Não oração contrária. E do Neida, né, como diz o pastor, Famoso do Neida. depois de muito tempo, a gente decidiu que depois que o Gabriel nasceu, ela não voltaria a trabalhar por conta de um monte de coisa, que a gente queria que o nosso filho fosse criado pela mãe, entendeu? Não é uma coisa machista, mas é uma coisa que traz resultado, dá trabalho, mas compensa. Aí a gente decidiu, e eu continuei trabalhando de motoboy, e as coisas estavam apertadas. Até uma hora que ela decidiu, foi quando Deus confirmou, que é no acordo, que vocês pedirem e estiverem de acordo, Deus vai fazer. Foi aí que iniciou a sorveteria. Aí ela começou a fazer sorvete durante a semana, no final de semana ela arrumou mais trabalho para mim, né? Eu colocava no carro e vendia, com uma corneta, uma musiquinha e tal. Então foi uma história muito linda de uma comunhão com o Senhor e do acordo entre o casal. Não é uma coisa imposta, não, vamos fazer isso e acabou, você vai fazer. Não, Deus convenceu ela, porque essa foi a vontade de Deus. E hoje é uma empresa que prospera ano a ano porque Deus está no negócio. Não porque a gente é bom, porque a gente é o melhor. A gente faz o melhor possível, mas no final é Deus. Glória a Deus, hein? Amém, amém. Parada aí que eu quero pontuar. Às vezes, a compreensão do homem ser o cabeça do lar, ele incorpora isso de uma forma completamente errada dentro da casa. Eu sou o cabeça, eu que mando e Machista, pronto. né? Tô falando, E né? aí ele quer. Mas, cara, essas são decisões que são conversadas, são as melhores. Cara. Vigiada, né, cara? Cara, com a sabedoria e o ponto de vista de cada um entendimento ali que chega. Essas são as melhores decisões que são tomadas em conjunto. Tem homem que não consulta a mulher, Não, todas as decisões, todas as coisas que deram errada na minha vida foi porque eu tomei decisões monocráticas. Eu tive lá, sem o consentimento da Tansim, fui lá e tomei a decisão. E aí tudo que eu vou fazer hoje é assim, o que você acha? Quase fala, o que eu vou fazer? E às vezes dá errado porque a gente esquece de falar para Deus. A gente concorda aqui, que nem o pastor falou, só tá aqui a comunicação, mas não tá se comunicando lá. E aí, de repente, pum, deu errado. A gente nem falou para Deus. A gente tava em acordo aqui, mas a gente não perguntou a vontade de Deus. Amém, mas uma prática também que as pessoas têm que aprender, se você está nos assistindo em casa, cara, aprende isso que o Spadini falou agora, porque a gente tem que orar antes da gente tomar qualquer passo da nossa vida, principalmente se a gente tem um propósito, né? Porque aquele negócio de clichê que você falou, pastor, é muito clichê, mas também é muito bom, sabe? Que Deus une pessoas, une propósito, né? Então tem que estar em constante oração. Eu vou ler uma pergunta do internauta aqui, que fala assim, qual é o maior conselho que vocês dariam para um casal que já está juntado, entre aspas, né? E estão começando a caminhada na igreja. Nós falamos um pouco sobre isso, mas não custa repetir. É tomar consciência de que estão no erro, né? E que Deus não vai estar ali naquele relacionamento, não vai conseguir, não vai ter condições, Deus mesmo sendo poderoso, porque está em desacordo com a palavra. Então, Deus não abençoa a desordem, né? não tem como, né? Então, eles admitirem que eles estão no erro e se consertarem. E Reconhecer o erro já é metade da solução, não é? Já ajuda muito, já. É o que o Zeca te falou. O Zeca, um beijo pro Zeca que mora no meu coração, Zeca, cara. É santidade. Isso. Porque assim, quando a gente percebeu isso, que não foi nem pregado na igreja sobre santidade, quando a gente sentiu que a gente estava pecando, a gente tomou a decisão e falou, parou, vamos marcar casamento. A gente não tinha nem dinheiro para marcar casamento. E Deus abriu portas assim gigantescas, o negócio bombou, a gente começou a construir, foi assim uma virada. Porque quando a Bíblia fala... e deixará o homem pai e mãe e tal, todos esses princípios que o cara segue, a pessoa segue ali diante da palavra de Deus, ela é abençoada.
Porque Deus ama a família. Aí você fala assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um aluguel. Deus vai te honrar. Ah, eu preciso pagar um plano de saúde. É dinheiro que sai, a gente não sabe de onde. Mas Deus... Deus não mente. Deus não pode desonrar a sua própria palavra. Se tá lá, mano, Ele ele vai cumprir, né? Quando eu casei com a Tancinha no cartório e a gente foi pro apartamento, nós ficamos 1 ano e meio dormindo com colchão na sala. A gente só tinha a televisão, que ficava grudada na parede, uma mesa de plástico que ela tinha ali e só. Aí a gente estava junto. Aí nós casamos e continuamos na situação, apagando as vidas do passado, mas a gente estava junto. E foi unido. um estado muito feliz pra gente, cara. Eu dormia eu, ela e a Valentina no chão, no colchão, assim. Glória a Deus. Cara, era surreal a nossa felicidade. Só de estar junto e casado, velho. E abençoado, A né? aliança tá lá, não cabe mais no meu dedo. E aí a gente mandou apertar 8 vezes essa aliança. Eu falei pra Tancinha hoje. Eu falei, ó... As histórias do Rodolfo, ela é muito boa, né? Eu tirei a aliança, quase perdi o dedo, irmão. E aí, sabe a felicidade de você ver a aliança na mão, assim, ó, e você andar de cabeça erguida? Eu tô casado agora. Aí você entra em casa, assim, você vê tudo vazio, mas o colchãozinho lá. Cara, é muito feliz. Cara, só quem viveu isso sabe o que eu tô falando. Mas vamos engrossar o caldo aqui, pastor. Porque você falou de Deuteronômio 22:5, sobre a mulher no cenário de hoje, tá? E a gente sabe, não é segredo para ninguém, que tem muitos casais que se precipitaram e casaram. E são casais que não são compatíveis, eles não têm nada a ver um com o outro. Sabe aquele negócio, aquele fogo, aquela carne, não sei o quê, vamos casar? Paixão, né? Paixão, e não se conhecem. E agora? Mas Deuteronômio fala mais sobre um assumir o papel do outro. Isso. É que você retratou o cenário hoje. Você falou, eu marquei Deuteronômio aqui que eu gostaria que você discorresse, mas no fundo é sobre o cenário da mulher hoje. A mulher queria a posição, a mulher tá sempre mais em evidência, queria o lugar masculino. Aí você deu vários exemplos de que Deus fez o homem, mas depois fez a mulher para ser ali a sua guerreira de verdade. Tem uma pergunta no Insta sobre isso, então, inclusive. Mas eu queria falar sobre esse cenário. Deixa eu ler. Tentar casar os dois cenários. A primeira é que Deus, ele abomina quem assume a posição um do outro, ou a condição um do outro, como assim dizer? Porque vestimento é muito cultural. Se você for para a Escócia, um homem usa um saião lá, né? Tudo bem, ele seria ridicularizado em outros lugares. Se você for na tribo Yanomami, a mulher fica com o peito de fora. Em algumas culturas seria abominável também. Qualquer coisa desse tipo. Então, tudo bem, salvo as questões culturais, eu sinto muito mais que isso se aplica a assumir a condição. E quando você assume a condição um do outro, você embaralhou, você bagunçou, porque a Bíblia é clara nas responsabilidades que o homem tem e a mulher tem dentro do lar. Esse é um assunto longo, mais extenso da gente discorrer aqui, mas ao homem cabe, se você quiser resumir, tudo bem, vai lá para Efésios capítulo 5, né? O homem tem responsabilidades e tem alguns direitos, alguns deveres, a mulher tem algumas responsabilidades, alguns direitos, alguns deveres também. E quando esses papéis eles são trocados, o casamento fica realmente muito bagunçado. Eu não estou falando que a mulher não pode ser o arrimo financeiro da casa. A pergunta é exatamente isso, paizão. Aqui. Qual é o problema da mulher ganhar mais do que o homem? Então, tem alguns casais que a gente conhece muito bem que a mulher ganha mais que o homem. Cara, se o casal é ajustado e alinhado no Senhor, ela vai entender ainda assim a condição dele como cabeça do lar, como sacerdote, vai respeitá-lo por conta disso e assim por diante. E tá tudo bem, né? Assim como se a mulher tem uma atribuição profissional e o homem às vezes tem mais liberdade, por exemplo, dá um exemplo, Rodolfo, vou falar de você, tudo bem? Sem problema nenhum, paizão. A Tancinha tem um emprego que demanda muito o horário dela. Às vezes é o Rodolfo quem pega, leva, faz uma comida para Valen. Uma casa, lava um banheiro. Você se sente menos homem por causa disso? Não, eu amo fazer isso, me sinto útil. Então, mas qualquer um às vezes falaria, não, esse é o papel da mulher, porque o homem tá lá trabalhando. Você trabalha e graças a Deus você ganha mais com menos tempo de horário. Exatamente, mas assim, são atribuições que a gente entendeu que o homem deve fazer e a mulher fazer. Quem faz a comida é a mulher. Imagina, tem um monte de lar que é o homem que Quem cozinha. lava a louça, é a mulher. Entendeu? E assim por diante. Mas eu estou falando desse papel que é um papel espiritual.
e quando esses papéis são trocados. Então hoje você tem muita mulher querendo tomar posição de homem e muito homem se adequando à condição da mulher. O que é isso? Dá exemplo, tá bom. Imagina, vai lá. A mulher fala o marido fala para a mulher assim, vai lá cuidar dos seus filhos, estão tudo aprontando lá, eu já não aguento mais. Não vou mais falar, você fala lá, você é pai, vai lá e alinha, mano. Você traz eles, alinha ali, você é frouxo nesse sentido, né? E tem às vezes o contrário, mulher que fala pro marido fazer um monte de coisa enfim, são papéis trocados. É nesse sentido que a gente leu o Deuteronômio. Isso traz uma bagunça e uma confusão muito grande pro lar. Eu fiz uma bagunça, coloquei 2 perguntas em uma só, eu separo as perguntas aqui. Então. E a outra era no sentido outra no sentido dos casais que queimaram largada e que não tiveram uma paixão e saíram metendo as mãos pelo pé. Mas mesmo assim vivem num relacionamento simplesmente às vezes pelo mando da igreja, sabe? Na palavra diz que a gente não pode separar e vivem dentro de um lar separados. Vivem dentro de um lar num casamento que não existe de verdade. Eles viram lá atrás que foi um fogo da paixão e que aí se converteram, estão na igreja, mas ainda não enxergaram um no outro o verdadeiro parceiro, sabe? E aí ficam procrastinando uma separação por dogmas da igreja. Como é que funciona isso? Mas tem uma coligação, depois se você quiser falar, qual é a coligação? O casal que tenta assumir papéis que não são seus, agora entram em disputa. E essa palavra é uma palavra muito ruim dentro do ambiente de casamento, disputa. Porque se você entende suas atribuições e também as suas responsabilidades, você vai fazer aquilo que te cabe. E a mulher e o homem, cada um o seu. Mas quando um tenta pegar o papel do outro, há uma disputa por espaço. Vou dar um exemplo bem idiota. Vamos supor que esse seja o lugar do Spadini e aquele da Cida. Certo. De repente o Spadini está tentando sentar no lugar da Cida fazendo assim. E a Cida está tentando ocupar o espaço dele. Cara, vai dar uma confusão. E quando entra no modo disputa, quando um casal entra no modo disputa, irmão, você quase tem uma sentença de falência daquele negócio. Porque a disputa vai fazer com que você tenha que conquistar a tua vontade, com que você tenha que conquistar o teu espaço, tua vontade. E agora, o que você faz? Você briga. Num confronto, você briga. E eu vou te dizer uma coisa, cara, briga, você nunca ganha. Você quer ganhar o argumento da tua esposa? Não. O que eu quero dizer assim, ok, vai lá, ganha. Você nunca vai ganhar, porque se você ganhar um argumento, é aí que você está perdendo. Porque alguém vai sofrer. Se você está ganhando, você está machucando. Exato. Então você tem que pensar que eu não posso ganhar, mas ela também não. E é assim que você adequa, que você ajusta o espaço. Então nessa troca de papéis, você incorre à disputa. E a disputa é uma coisa terrível para dentro do relacionamento. Agora, em relação a isso daí, a gente se apaixonou, agora a gente sabe que não quer, isso daí é falta de boa vontade, porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Eu vou decidir amar essa pessoa com esses defeitos. E aquela coisa, Deus vai dar graça, porque Deus conhece a motivação do coração. Eu não sei, talvez, porque eu não tive a oportunidade de orar quando eu conheci a Cida, se seria ela mesmo, mas a gente tem que fazer dar certo. Não tem esse negócio, e Deus vai honrar. Se eu fizer a minha parte, se ela fizer a parte dela, a coisa vai dar boa. Troca de papéis, essa disputa, porque a pessoa já decidiu lá no coração que já quer separar. Aí começa a arrumar desculpa. Spadini, eu vou dar um exemplo próprio aqui, tá? Vou me citar como exemplo. Eu sou pai da Giovana, que vai fazer 20 anos. Eu namorei num curto espaço aí de 4, 5 meses com a mãe da Giovana. Eu engravidei a menina com 2 meses. Eu sofri uma pressão gigantesca da família dela para eu casar com ela. Só que nós sabíamos que nós nos gostávamos. Eu tinha 21 anos de idade. Eu sabia que a gente não se gostava. A gente estava se curtindo, meu irmão. Coisa de menino que não teve direcionamento e acabei engravidando. Mas e se eu sofro a pressão ali? Eu sabia que não existia amor, mas e se eu sofro a pressão de casar só porque eu engravidei? É sobre isso que eu tô falando, porque nós descobrimos de verdade que a gente não gostava um do outro. A gente só se curtia. A gente gostava de se curtir, não tinha mais nada. Isso não acontece? Acontece muito, mas eu vou te responder baseado numa coisa que o Spadini falou no começo, assim, aí que a gente viu que Deus tinha propósito para nós. Na verdade, quando você
conhece a Deus e a vontade dele, você começa a ser trabalhado por ele para você viver os propósitos dele. Por isso que um dos versos que eu mais amo na palavra inteira, porque ele deixa sempre uma fresta aberta para dar esperança, que é Romanos 8:28, que fala: Deus age em todas as coisas em favor daqueles que o amam, de acordo e segundo o seu propósito. Por que estou falando isso? Deus pega uma situação que é uma balbúrdia, uma bagunça, mas uma vez que você submete a ele, ele fala assim: então eu vou usar essa situação para que eu chegue no meu propósito para você na tua vida. Se o Spadini e a Cida não tivessem encontrado Deus no meio do caminho, a vida deles, ou eles não estavam juntos, ou um já tinha matado o outro, ou seria um inferno, ou vocês ainda estariam dentro do inferno. Na bomba, guerra e... Vocês ainda estariam na porrada, chute. Sobrevivendo igual barata. Se você, por exemplo, tivesse se envolvido naquele relacionamento e no meio do caminho vocês submetessem aquilo a Deus, talvez ele juntaria o propósito dele, quer dizer, ele usaria as circunstâncias para voltar vocês para o propósito dele. Então, tem muita gente que começa um relacionamento errado, mas se você buscar no Senhor, você vai encontrar uma saída. Perfeito. Agora, se você não buscar, você vai continuar dando cabeçada e soco em ponta de faca. Deus, ele é mestre em pegar uma cagada, desculpa o termo, e transformar em uma enorme bênção, se você submeter a ele. Top. Alguma coisa assim. Sensacional. Eu queria pegar um negócio que o Spadini falou, que eu achei no começo muito legal. Porque ele falou que o casamento é a base. Quando você tem, né, então a gente tem o ministério aqui dentro que cuida dos casais. Isso é extremamente importante, porque aí você cuida da família, que automaticamente você cuida da igreja. Então, é uma bênção. Esse ministério é uma bênção para mim, não sei nem o que falar. A gente aliviou várias horas de terapia ali com o pessoal, né? Não só aliviou para mim, mas fortalece a base da igreja. Isso. Mas qual é a pergunta? Não é só para uma colocação de que eu achei isso muito bom. Uma pergunta sobre isso que ele está falando. A gente está falando de casais e a gente está esquecendo de colocar nessa oração aqui os filhos. Como é que funciona com os filhos? Porque a gente falou da questão sexual e eu sei que a questão sexual cai muito e é muito afetada quando tem filho nessa parada. Como é que funciona essa parte isso? Aí. Com vocês. Exatamente, cara. A gente vai pelos princípios. Certo. E deixará o homem pai e mãe e se unirá à mulher. O cara vai ter a casa dele, ele vai ter o filho dele vai ter o quarto dele, ele vai ter a intimidade dele. Às vezes o cara mora dentro da casa do pai e da mãe e não tem intimidade. Um ponto é esse, acaba ali porque não obedeceu o mandamento lá, o princípio de Deus. E sobre filho, a Bíblia ensina como educar filho. A Bíblia é um manual completo. Você vai lá e ele vai falar assim, ó, você vai ter que educar seu filho, você vai ter que pegar a vara às vezes, você vai ter que corrigir. Quem educa filho, normalmente, 90% é o homem, porque a mãe, a criança olha para a mãe e vê comida, e vê provisão de comida. Mas no caso do homem, ele dá a segurança, ele dá a provisão e ele dá a direção. Independente do sexo do filho. É que o que eu acho que educação é um negócio mais amplo. Por exemplo, às vezes as rotinas de crianças de 4, 5, 7, 8 anos, ela é muito mais dada pela mãe. Hora disso, porque ela está o dia inteiro ali com o filho, às vezes, né? Mas algumas coisas no sentido de direção, às vezes elas são mais amplas, assim, o homem tem um papel... Isso cansa também a mulher. É bem comum a mulher falar assim, cara, hoje nem me procura, que hoje eu tô exausta. Tive que buscar na escola, fazer isso, fazer aquilo. Ainda mais quando a criança fica muito doente, né, cara? Tem febre, tem não sei o que lá. Aí é uma questão sexual que vai caindo. E o homem, com essa tal da testosterona, ele não tem tanta paciência pra entender isso. Chega casais pra você nessa situação também ou não? Sim. Aliás, é o que mais temos. A cara dela foi ótima. Então, mas assim, falando da nossa experiência, por exemplo, quando nós tivemos o Gabriel, isso sempre foi muito bem resolvido entre nós, mas até o fato de que quando, não dá, a gente conversa sobre isso. Então, o Spadini sempre foi muito compreensivo. Então, quando não dava, ou quando não dá,
Falo, amor, hoje não dá. E o Gabriel nunca foi um empecilho. Porque a gente sempre, até quando ele era pequenininho, a gente sempre explicou, olha, você tem o seu quarto, nós temos o nosso, você nunca vai entrar invadindo, né? Você sempre vai bater no quarto. Se você perceber que, tipo, tá trancado, não é para você entrar, né? Então você tem que respeitar. Então a gente sempre deixa ele sabendo que nós estávamos tendo um momento nosso. Claro que ele não precisava saber o que nós estávamos fazendo, mas a privacidade, né? Exato. Então, assim, mas chega muitos casais com problemas como este. E principalmente quando eles têm filhos, porque eles não sabem separar. Meu, as mães são muito mães, sabe? Tipo, meu, agora eu não consigo ser esposa, não consigo ser mulher. Então ela só se vê como mãe, como alguém que está ali precisando, sabe, dedicar toda a atenção para um filho. E isso pode ser um problema, porque tem que ter um equilíbrio. Porque senão ela acaba deixando de lado o marido com as suas necessidades, né? Que o pastor falou, é biológico. A gente precisa, como mulher, entender que o homem tem uma necessidade. Né? O Spadini acorda de manhã e fala assim, aí ele já vem, né? Tipo, eu falo, vai fazer xixi, vai. É isso. É o seguinte, Muito um conselho, agora um conselho pros papais. Os filhos têm que ter os seus quartos. Sim, tem que ter. Bom, Não dorme no meio do casal. O Gabriel nasceu, Valentina, tá escutando? Tá escutando aqui? o Gabriel escutar é nasceu. você, É pai. isso que eu ia falar, Valentina não, mas quem tem que escutar é ele. Gabriel nasceu Ah, e Valentina. com 2 meses ele dormia numa caminha do lado da nossa. Nunca dormiu no nosso meio. Tem um corredor de 35 metros lá. O Gabriel, o quarto dele é lá em São Bernardo. Aí quando ele fez 2 meses, ela quis gastar dinheiro, fazer um quartinho bonitinho. Quando ele fez 2 meses, eu falei, hoje ele vai pro quarto. E foi muito boa essa direção que Deus deu dessas etapas que foram vencidas. Com 2 meses ele foi pro quartinho dele. Aí quando ele começou a entender, ele orava antes de lá na sala, desligava a TV, orava, aí ele ficava lá, ele dormia, a gente levava ele no quarto. Aí depois eu ia com ele pra cama, orava com ele na cama dele, esperava ele dormir. Aí depois eu orava com ele e já saía. Agora ele já ora sozinho. Então são as etapas que tem que ser respeitadas. E filho não... Ó, a gente já viu vários casamentos dar ruim. Quando os filhos dormem no meio do casal. Meu, não sei se tem alguma coisa espiritual, mas o negócio é treta. A parte sexual, eu acho ela um tanto quanto delicada e ela demanda uma sabedoria enorme, apesar da gente entender que a mulher é mais emocional, o homem é mais físico e tal, mas ela é um mix de tantas coisas e ela é espiritual também. Eu acho que o sexo dentro do casamento, ele tem um papel muito profundo, cara. Mais profundo do que a gente consegue destrinchar e elaborar aqui nessa mesa aqui. Claro. Acho que tem uma frase de Freud, ele fala assim, a respeito da criança, ele fala assim, o seio da mãe é o lugar onde fome e o amor se entrelaçam. A criança quer o peito da mãe por causa que ela está com fome ou porque ela quer sentir o carinho, o calor, o afeto? Os dois. E o sexo, ela é um pouco disso. Você não só sacia a sua necessidade fisiológica ali do sexo, né, que o homem tem mais do que a mulher, a gente sabe, mas é mais do que isso. É onde você encontra também, onde você é aceito, recebido, onde você cara, você ali troca, sai, né? Com literalmente uma troca, não só de fluidos, mas de emoções e de tudo que acontece ali, porque um homem, depois que ele sai da prática sexual com sua esposa, ali, da prática não, do ato ali, cara, ele se sai mais amado, mais valorizado, mais respeitado, mais privilegiado, e de todas as formas ele sai assim, cara, ele sai mais... Então estufado. Não porque ele copulou. Não por causa disso. Não por causa disso. Talvez só, mas por conta que teve tanta coisa. É o todo, né? É o todo. E aquele hormônio que é liberado no sexo, que é porra, fugiu o nome. Endorfina?
Não. Não. É. Serotonina? Não. Trotocina? Ah, Ocitocina. ocitocina. Ocitocina, é. Paroxítona? Ela em... Ocitocina, né? Proparoxítona. Não, a ocitocina, era esse. Ela vai fazer você funcionar de uma maneira muito melhor em relação a ela e ela a você. Então há um mistério, há uma coisa muito profunda no ato sexual. E se o casal deixa desandar isso, é treta. Agora eu quero contar uma coisa bem legal sobre isso. Quando Deus criou o homem era perfeito, ok? Ele era perfeito, porque ele foi feito à imagem de Deus. Quando Deus tira uma costela dele, ele deixa de ser perfeito. Aí uma parte dele ficou na mulher. E Satanás, sabendo disso, ele semeou a divisão ali. Na hora, come aqui, se separou de Deus, já perdeu a moral. E o ato do sexo, e os dois serão um só corpo, uma só carne, um só espírito, é a plenitude da criação de Deus. É quando os dois se juntam em corpo, alma e espírito. Não um sexo casual lá com a esposa só para resolver algum problema, mas quando ele se dedica em amor. E essa plenitude de Deus na união do casal, Satanás não quer isso nunca, porque vai ser muito maior do que ele. Ali ele não vai ter chance. E esse amor, essa parte de corpo, alma e espírito junto, aí não tem para ninguém. Felipe, eu queria Legal, dizer hein? aqui, cara, que você que vai casar, você vai experimentar, cara, com todo respeito, o melhor sexo da sua vida, porque você vai fazer com a mulher que você ama, você vai trocar aquela energia com ela de uma pessoa que realmente foi escolhida e separada por Deus pra você, porque, cara, na minha vida casual lá, eu queria ter, tinha dia que eu queria morrer, cara, eu falei, meu Deus do céu, por que que eu fiz isso agora? Por que que eu transei com essa pessoa? Eu preferia ter morrido do que... É muito ruim, cara, você entendeu? É muito ruim. Culpa, Você o fica peso, peso, você entendeu? O sexo casual, ele é ruim. Pra quem tá nos assistindo aqui, tá vindo na igreja, tá pegando essa palavra, presta atenção. Se você não é casado ainda, mas você vai casar, você vai experimentar a melhor coisa da sua vida, que é você, cara, você sussurrar no ouvido da sua esposa, você sentir respiração, você trocar fluido, você passar a mão no cabelo, é outra situação. Deixa eu te falar uma coisa a respeito de unidade na questão sexual. O sexo ele é tão sobrenatural, espiritual, que a Bíblia fala que quando você se une a uma prostituta, você se faz um com ela. Literalmente, ela é mais... Sabe quando você tem um ato que ele transcende o natural e o físico? Por exemplo, orar com imposição de mãos. Tá, e daí? O que quer dizer isso daqui? Só que você tem noção do que espiritualmente está acontecendo? O sexo ele é muito mais do que o ato natural só, uma prática Muito ali. mais. Você literalmente está promovendo e vivendo algo espiritual. Existe um pouco clichêzinhos que eu vou falar também, mas era muito interessante, pelo menos me marcou, quando a gente fez aqueles cursos lá e a gente passava uma cola e colava uma cartolina vermelha numa cartolina preta. Depois de alguns minutos, você descolava. Ficava um monte da parte preta na cartolina vermelha e um monte da vermelha na preta. Quando você puxa um adesivo, ele fica... Sim. É mais ou menos isso que acontece na alma de quando você se junta a alguém. Você carrega ali um pouco, uma porção espiritual daquilo. Vamos falar um português mais claro? Você transita demônio. Modo de dizer, não estou falando doença, não estou falando Verdade, de DST, mas é verdade. Mas é verdade. Eu tô Tanto que falando no seminário de cura e libertação é eles falado falam, sobre isso. Eles se aborda isso com bastante clareza. Então, quando a gente entende, cara, que a unidade nessa área com uma só mulher, né, que sim, a poligamia, cara, é uma coisa detestável que Deus só tolerava, mas nunca foi ou desenhado para ser assim. Sempre Deus desenhou, né? Então agora no Novo Testamento, Paulo fala, né, sobre o homem ser de uma só mulher e assim por diante. Então há um desígnio na unidade quando você tem relação com essa uma pessoa. Então você pode ir para esse aspecto machão e falar assim, pô, mas eu só vou experimentar uma, ou não vou experimentar várias, eu não vou... Ou não vou ser de ninguém, vou ser de todo Vai mundo. evitar um monte de problemas se você ficar só com uma, porque imagina a confusão espiritual
nossa, do mundão, que Sim, fez um cara. monte de bobagem. Glória a Deus que Deus limpou, Deus restaurou, Deus fez nova todas as coisas. Mas se você puder, né? Se você Evitar. puder, Sem dúvida, você hoje, por exemplo, está resgatando e restaurando um relacionamento, né, com a tua filha, com a Giovana, que foi um relacionamento difícil por conta de ter sido fora de uma prática convencional, dentro de um Exatamente. casamento, dentro de uma família, né? Alguma coisa assim. Então, muita atenção na questão sexual, muita atenção mesmo. Fora as maldições, né? Que acarretam para sua vida inteira, se você não entender que aquilo precisa fazer uma limpeza mesmo, né? Você entender que as coisas que passaram já se foram, mas que você precisa viver algo novo no Senhor, mas fazer essas renúncias. Porque Exatamente. eu quero abrir um parênteses aqui sobre pornografia. Porque pornografia acaba com muitos relacionamentos. E a ciência prova que um clique na pornografia vicia tanto, mais até do que uma pipada no crack. Então o cara fica dependente daquilo. E os receptores de dopamina, é tanta dopamina que eles começam a ser danificados. E aí a pessoa vai aumentar e nunca mais vai ter a mesma sensação. E às vezes fica impotente sexualmente. É uma desgraça para os casamentos. Para os solteiros, aí a gente nem fala, porque nem casou e já está se contaminando. A pornografia, ela te leva para 3 caminhos. Ou ela te leva para o passado, ou a pessoa ali vai estar no ato da masturbação pensando no passado, numa pessoa que já passou, por exemplo, e aí, cara, você tá indo pro passado, né? E Paulo fala, uma coisa eu te falo, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão à frente. Então você já tá fazendo coisa errada. Ou você é levado midiaticamente para um lugar que você nunca vai estar, vendo um filme pornô, por exemplo, você entendeu? Ou você tá desejando sempre a mulher do próximo. Você nunca vai... As pessoas que fazem isso, né? E eu fui o praticante disso lá atrás. Você nunca vai fazer isso pensando numa mulher que passou na rua. Você sempre vai ver a mulher do outro e você sempre vai desejar a mulher do outro. Como aquela pessoa faz, começa aquela imaginação toda e você vicia. Se você é casado, o seu rendimento sexual dentro da sua casa cai. Hoje era o dia de você ter uma noite de núpcias com a sua esposa, você em 5 minutos que você ficou no banheiro, você não se controlou, você não renunciou, você foi lá, se masturbou e à noite, que era pra você estar com a sua esposa, tranquilo e calmo, você já não tem mais o apetite, você já não quer mais ver. E isso é um grande problema para os casados e para os solteiros, cara. É uma grande armadilha do século XXI, de Satanás, é esse celular com essa pornografia, porque antigamente você comprava uma revista, hoje não, hoje é um clique aqui no celular, você tá lá caindo, cara, pelo amor de Deus. E Jesus, ele subiu a régua, né, lá do Velho Testamento, e ele fala de adultério. E ele fala o seguinte, se você olhar e desejar, você já adulterou. E se a pessoa for casada, você adulterou o cara. Então é uma coisa muito séria. E eu tive muito problema isso quando eu me converti. Porque eu não traía ela fisicamente, mas eu olhava e desejava. E nesse momento ali, eu lembro como se fosse hoje, eu ajoelhei, depois que eu li isso, falei, Jesus, eu vou pro inferno, me ajuda. Aí ele me deu estratégias, ele falou, se o seu olho faz você pecar, tira ele, para de olhar. E a gente começa a ter estratégia até ser liberto. Exatamente, Spadini, eu lembro de uma oração muito forte que eu fiz, cara, que eu falei, Deus, por favor, me cega, velho. Me cega porque eu vou morrer disso, eu vou morrer com isso. Cara, eu era viciado no sexo, cara, eu tinha muito problema com isso, cara. Eu não perdi a oportunidade. Eu magoei muita gente na minha vida. Eu magoei muita gente mesmo na minha vida. Eu tenho certeza que tem mulheres que têm trauma até hoje em relacionamento porque eu menti, porque eu abusei, porque eu fiz um monte de coisa. Abusei assim, né? Não que eu tenha consensual, isso que eu quero dizer, sabe? Mas abusei do psicológico mentindo, sabe? Eu lembro quando eu vim pra igreja, eu falei, não, você tem uma área que eu quero dar certo, não é a minha área financeira, não é... Eu nem sabia o que era área espiritual, mas eu queria, de fato, me curar disso, porque me fazia mal. Sempre me fez mal. E aí, velho, eu vim pra Jesus, eu olho pra trás e falo, mano... Como que eu não tinha controle sobre aquilo? Uma coisa que parece tão ínfima, uma coisa tão pequena, cara, mas que faz um estrago tão grande na vida, né? A bagagem espiritual do vício da pornografia é muito brabo. E também fisiológica também. No aspecto fisiológico, tem um TED Talk que um dia eu vi
um TED Talk em Israel, TED Talk Jaffa. O cara fala assim, por que parei de ver pornografia? E ele dá ali, é muito, muito interessante. Isso de um cara que nem cristão é. Mas se você levar para o lado espiritual também, você... Antes disso, o Spadini falou uma coisa interessante, você tem um aumento da dopamina. A dopamina sempre precisa ser regulada com algum hormônio Equilíbrio, né? de equilíbrio. Equilíbrio. E se você faz isso tendo prazer, sem ter esforço, porque é o que a masturbação é você não ter conquistado ninguém, não ter tido trabalho para conquistar, para cativar, para nenhuma mulher, mas você tem o prazer assim. Então, Você não conquistou nada, né? por que eu tô falando isso? Porque tem homem que é tão ruim dentro da casa no sentido de conquistar o coração, o respeito, o carinho da esposa, que ele não acaba não recebendo essa troca. Dá tanto trabalho para ele que ele fala, eu me resolvo sozinho. É muito mais rápido, muito mais prático, só que ele vai perdendo o coração da mulher nesse sentido. Às vezes é uma prática oculta, mas ele vai perdendo o coração sem saber. E quando vai ver, foi longe demais, ficou tarde demais, né? Jó tem um verso muito legal, ele fala assim, fiz um acordo com os meus olhos para não cobiçar mulher. Eu abri esse verso aqui, achei que eu ia falar de cor, mas não consegui. Ele fala assim, olha que louco. Você também me mandou. Jó 31, 1 e 2. Fiz um acordo Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? E qual é a herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Nossa. Zé. Meu Deus. Brabo, Então, né, velho? Então, o que toca o espiritual é que eu acho que Deus está lá de cima dizendo assim, tá bom, cara, eu te coloquei alguém junto aí pra vocês se tornarem um e você tá praticando isso tudo sozinho, tipo, é esse o norte, esse é o tom que você tá dando pro teu casamento, né? Amém. Então, espiritualmente, você carrega, você leva isso aí. Mas tem solução, né, Spadini? Tem solução. Tem. A gente que viveu isso, eu falo, tem solução. Tem, Se só você por- der o devido, Tchau. Só se entregar Tchau. e entender a palavra. se tá você der o devido valor para aquilo que Deus criou, respeitar as pessoas, né? para que Deus criou, que é o casamento, que é aquilo que ele fala sede férteis, né, e se multipliquem. O Marcinho uma vez falou que Deus colocou prazer nisso, porque se não tivesse prazer em procriar, talvez o homem nem quisesse fazer, né, pela condição de... É um negócio estranho, vamos dizer assim, mas uma cereja do bolo que o Senhor colocou e a gente tem que viver isso. A gente precisa dar valor a todas essas coisas. É que a gente vai se perdendo no meio do caminho, esquecendo os princípios, esquecendo o mandamento. A gente esquece de tudo. Jesus falou assim, ó, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. A gente já não quer mais se negar, a gente quer tudo prazer imediato. Agora você pega o celular, vamos pedir um negócio? Já pede, se demora 5 minutos, você já fica Já tá nervoso. reclamando já. Eu lembro, esses dias uma pessoa foi passar o cartão lá e demorou uns 30 segundos para provar. E a pessoa desesperada, eu falei, você não lembra como era antigamente, você tinha que pegar o cartão, procurar numa lista para saber se não estava negativado, ligar para a central, pegar um negócio, colocar o negócio lá, fazer, o cara assinar. Era uns 30 minutos para Pagar um negocinho no venda. cartão de crédito. E hoje as pessoas passam 30 segundos, elas ficam doidas. E esse imediatismo leva as pessoas a entrar numa pornografia, a achar que a grama do vizinho é mais verde. E aí você pode buscar na internet aí sobre divórcio, o tanto de coisas ruins que acarreta para as pessoas. Infarto, aumenta um monte de doença, morre antes. E no final, a maioria voltaria com o seu cônjuge. Isso impacta também nos filhos. Meu Deus, é um efeito dominó de desgraça, cara. E só para finalizar esse negócio de divórcio, a estatística de cada
10 pessoas que casam, 5 se divorciam, vamos falar assim. Aí o cara casa pela segunda vez. De cada 10 que casa, 7 se divorcia. Então, não é uma coisa assim, vai diminuindo até chegar, né? Não, agora de 10, nenhum se separa. Não, vai aumentando a probabilidade, porque o problema tá na pessoa. Sim, o que diria a Gretchen, né? O problema do meu relacionamento, eu só consigo mudar... Fábio Júnior. Demorei muito pra chegar. Esse é o Roberto Carlos. Eu só consigo mudar no meu relacionamento eu não consigo mudar ela. Então eu tenho que ver o que eu preciso mudar. Eu vou ter que mudar alguma coisa. O que tá te deixando chateado? Isso, né? O sapato lá tá jogado. Seu idiota, o sapato tá... Essa pressão tem que ser, não pode ser tanta. Mas eu só consigo me mudar. Então não adianta eu tentar mudar ela, eu tenho que falar com Deus. Falar, Deus, muda ela, por favor, que eu não aguento mais. Bom, paizão, 1h30 de pod já, Gaibs? Tá bom. 1h30, que sensacional. Passou rápido, hein? Cara. Meu casal dá assunto, né, cara? Eu ia falar, e os casal que brigam com a Bíblia, com a palavra? Meu Deus! Tem uns casal espiritual que briga com a palavra. Trocando versículo. Deve ser da hora, né, velho? É muito... Deve ser da hora. Oração não deve indireta. ser da hora, não creio isso que eu quis dizer. Deve ser da hora. Deve ser engraçado. E se o casal não conhece a Bíblia? Dá pra casar. O que mais, paizão? É isso aí. Tem um spoilerzinho da semana que vem ou não? Faço ideia do que eu falo. Faz ideia? Faço ideia, cara. Então, se você tá assistindo aqui, faz parte de um ministério da igreja, fica ligado. Vai em oração, quem sabe. Agora eu vou te ligar e falar assim, daqui um pouco você sobe. Daqui a pouco você vai subir no púlpito e depois vai pro podcast. O próximo pode ser vocês. Pra finalizar, o pastor falou que é fácil, né, a mulher lidar com o homem. É barriga cheia e saco vazio, né? Pronto. Tirem as crianças da sala. Nossa, o povo lá fora da escala tava morrendo nessa hora. Tem que subir o pod lá por conteúdo para Não. Vamos colocar faixa etária 18. Os meninos estavam todos morrendo lá Só fora. para adultos esse podcast, hein, velho? Só para adultos. Muito bom. É isso, aí. paizão. Bora. Foi bom, Felipão. Falei muito, você quase não falou, meu irmão. Não, falei bastante, Falei bastante. junto. Tá bom. Ele tá recebendo, porque ele tá na É, fase tá de. aí. Eu tô numa absorver. fase de melhor receber. Cida e Spadini, vocês são bênção dentro dessa casa aqui. Amém. Que Deus continue colocando vocês debaixo dessa cobertura espiritual para que vocês continuem ainda mais exercendo essa função. E eu fiquei muito feliz porque bons líderes formam bons líderes, né? Que formam outros líderes. E eu fiquei muito feliz quando você pediu pro pessoal levantar e eu vi que você agora tem uma turma com vocês. Muito legal isso, glória a muito Deus. legal. Muito legal. Pra gente finalizar mesmo, fala sobre esse ministério. É um ministério que não é de entrada da igreja, mas para quem quer fazer parte desse ministério, quais são as condições? Não é um ministério que abre, tipo, a gente abriu. Tipo zeladoria, vai. O cara, primeira coisa é ter todos os requisitos de passagem, né? Já ter passado e tá com a gente, tá andando com a gente. Fazer, por exemplo, aqueles que estão lá já fizeram o discipulado 2, 3 vezes e fizeram uma e falou, eu quero fazer de novo. Na segunda a gente vê que é uma pessoa que tá interessado e aí a gente chama pra andar junto. E o nosso sonho é ter milhares de casais, porque esse conhecimento multiplicado pode transformar Guarulhos, pode transformar o Brasil, pode transformar o mundo. Mas você pensa assim, é uma bola de neve que pode alcançar muitas famílias. A gente sabe que é um ministério que é muita resistência das trevas. E muitas igrejas nem têm ministério de casais. Não sei se é por conta dessa resistência, mas é um ministério muito importante. Eu glorifico a Deus porque eu nunca me vi fazendo nada na minha vida. Eu nunca li um livro na escola. Nossa aí, pô. Não, eu nunca li um livro. Filhos. Horrível, sabe? 5 netos, né, gente? Meu Deus, vovô Tenho garoto. 5 netos. E o que eu tava falando? Você nunca leu um livro. Nunca leu um Nunca livro. li um livro, mas quando eu me converti, cara, eu comecei a ler a Bíblia. Eu olhava para aquele livro aberto no Salmo 91, porque o da minha mãe era gigante, né? Uma Bíblia, ela é 10 vezes maior que as normal, né? Não sei porquê, mas eu olhava para aquilo e falava, mano, eu nunca vou ler. E
desde sempre, quando eu me converti, eu sempre busquei coisas de casais. Não tinha nem menor pretensão de participar de nenhum ministério. Eu estava buscando ajuda para o meu relacionamento. Casados para sempre, cultos, encontros, tudo que tinha de casal a gente estava. E tem uma situação bem interessante que depois que aconteceu, depois que a gente foi levantado para o ministério, que caiu a ficha. O primeiro casal que a gente ministrou foi o cara que me evangelizou. A gente foi lá, o casamento dele acabou por um monte de coisa, eu não entendi, não vou nem entrar em detalhes, mas depois que eu liguei todas as coisas, eu já sabia que Deus estava me preparando para estar aqui. A gente lê livros sobre casais, eu não gosto de ler, mas coisas de casais. Ler é tão bom, cara, você precisa aprender a gostar de ler. Não, eu gostaria, vamos orar para mim aprender a gostar de ler. Estamos em unidade, 12 caras orando junto em unidade. Pode aprender, né? Pra gente finalizar mesmo, de verdade, já falamos isso 10 vezes aqui, né? Tem um culto, vai ter o culto, vai ter o celulão. Celulão, terça-feira. Dia 5, eu não sei quando você tá vendo esse pod aqui, mas se for aqui dia 5, no caso terça-feira, Sai correndo. Todo mundo tá convidado. Aberto. É aberto para toda a igreja, obviamente, para casais, noivos, e a gente está abrindo uma exceção também para namorados. Olha só. Já me perguntaram, pode ir sozinho um outro? Não seria O ideal. O ideal, né? mas pode. A gente também não vai impedir. Quem tá com sede, a gente precisa oferecer água, né? certo. Então, Amém. Amém. E se por acaso perder esse, acontece a primeira terça-feira de todo mês. É isso, sensacional, É isso aí. né? É isso aí. Valeu, parabéns, casal, pelo Ministério Lindo, e é isso aí, belo pod. Pessoal, só não esquecendo, deixa o comentário, se tiver dúvida, comenta. O último pod foi bem comentado. Foi A mesmo. gente teve mais perguntas aqui, mas foi respondido já ao longo, então, mas só para reforçar o pessoal, dá like. Isso aí, comente, sigam nas redes sociais, tá lá o Anexo 2 no Instagram. Fortalece, cara. É muito legal quando a gente vai plantando semente. A gente pega esse podcast e vai colocando para outras pessoas. Às vezes você identificou vários assuntos aqui que cabe para esse seu amigo que não é cristão, manda para ele, cara. Planta a sementinha aí, tá bom? E os cultos, paizão? Chama a galera pro culto. Terça-feira, culto, tamo aí, toda terça, tá sendo bem legal, tá vindo umas 50 pessoas aí Eita. de terça, vem uma galera, cara, louvor, tamo demais. Essa terça eu ministro também, se tiver aí terça-feira, dia 5. 5. Uma particularidade desse culto de terça-feira é que ele é feito aqui no Anexo 1, é uma coisa mais intimista, uma coisa mais bem legal. bem próxima Bem mesmo. legal. Bem legal. Quinta-feira, nosso culto às 20. 2 horas da tarde. Esse 2 horas da tarde na terça-feira. Terças 2. Essa quinta é culto curto, então aquele culto que 9h15 você já tá se despedindo do irmão do Nem lado. gosta do Eu ouvi um glória a Deus? Ok. Não, eu acho que nem sei se vai ser o que eu vou ministrar quinta, não sei. Mas, e domingão, às 19 no sábado, algum culto vai estar rolando, de algum ministério ou algum culto especial. Sabadão, né? Sabadão e domingo às 10 da manhã às 18. Acho que esse sábado agora é intercessão, se eu não me engano. Culto às 19 horas. Sexta-feira, NV, das 20 às 20 horas aí. Termina sempre às 10 horas da noite, Isso. mais ou menos. Das 20 às 22. Das 20 às 22. E toda a programação da igreja você também encontra lá no nosso Instagram, @Bola de Neve Guarulhos, tá bom? É isso, gente. Top. Muito Valeu. E se obrigado. você conhece algum casal, qualquer casal, compartilha esse conteúdo, porque alguma coisa aqui vai falar com ele. É isso, É você isso tá aí. aqui de açaí, faz o jabá aí, Spadini, e traz um pra nós na Quem próxima precisa é podcast. nós aqui. Domingo que vem a gente vai receber pra fazer propaganda, com isso. certeza. Povo lindo de Deus, Valeu. um beijo pra vocês. Valeu, obrigado. Beijo. Valeu. Tchau.